Aprenda a glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. A dopamina de hoje é um convite de reflexão para você e para mim, para entendermos se nós temos adorado a Deus por quem Ele é ou pelo que Ele faz. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, terça-feira dessa semana. Eu já quero convidar você a criar expectativa no seu coração para aquilo que você vai ouvir hoje nesta dopamina. Mas é claro que antes de irmos à reflexão, entendermos o que o Senhor vai falar comigo e com você, eu também tenho um convite para fazer para você. É óbvio, você já sabe, né? Se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte, deixa nos comentários o seu bom dia, o seu olá. Eu tô amando ver a interação de vocês. Quero agradecer aqui a conquistadora, que tá como nome Gerson Terraplanagem, não sei se, né, esse é o teu nome, mas é o que tá aqui, né, no arroba, mas eu quero te agradecer por você estar sempre interagindo, comentando, a Polly também, já tenho agradecido muitas conquistadoras que estão sempre interagindo, e eu fico muito feliz de ver as minhas conquistadoras aqui aprendendo, aprofundando no conhecimento da palavra, que Deus possa abençoar abundantemente a vida de vocês. E compartilhem essa dopamina com mais pessoas, pelo menos 3 amigas, pode ser? Copia o link, coloca nas suas redes sociais, manda nos seus grupos de WhatsApp para suas amigas. Vamos convidar todo mundo para ter esse momento de reflexão da palavra do Senhor. E eu estou muito animada para compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração hoje. Na verdade, eu posso dizer que essa é a dopamina que eu estou gravando assim, num contexto bem reflexiva, porque tem tudo a ver com o que eu vivi hoje. E eu quero trazer essa palavra de uma maneira muito profunda ao seu coração e eu creio que vai falar com você, porque tem falado profundamente comigo e é realmente um convite para essa reflexão. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já estava até esquecendo de fazer esse convite para você. Se inscreva, tá bom? Para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que acontecem de segunda a sexta-feira, que são as nossas dopaminas, a partir das 7 horas da manhã. E aos sábados, o nosso ponto de acesso, que tem sido uma bênção, que é o nosso tempo de estudo da palavra. Agora, sem mais delongas, vamos juntas aprender mais sobre a palavra de Deus. E vocês viram que hoje, né, no início deste vídeo, eu fiz essa pergunta, né, para você, se nós temos adorado a Deus por quem Ele é ou pelo que Ele faz. Porque vamos ser sinceras, é muito fácil a gente adorar a Deus, a gente glorificar a Deus, a gente dizer que ama a Deus, a gente dizer que é grato a Deus quando tudo está dando certo na nossa vida. Quando os nossos sonhos estão acontecendo, quando a nossa casa está em perfeita harmonia, quando temos saúde, quando temos dinheiro, quando as coisas estão de fato fluindo da maneira que a gente quer. É maravilhoso a gente falar para Deus, né? E poder expressar a nossa gratidão e louvar a Deus e bendizer ao Senhor, porque nós estamos vendo a mão do Senhor na nossa vida. Mas o que eu quero te trazer a reflexão é: e quando as coisas não acontecem conforme o nosso desejo? Ou quando as coisas elas estão totalmente fora daquilo que nós almejamos? Será que nós também conseguimos louvar e glorificar a Deus? Será que nós temos a possibilidade de nos posicionar com alegria, a mesma alegria que teríamos se tudo estivesse dando certo? Se tudo estivesse fluindo às mil maravilhas? Hoje eu tive a oportunidade de estar junto com uma família da minha igreja que perdeu o pai, né? E foi uma perda que feriu, né? Toda perda dói muito e o luto não é algo fácil, né? O luto é uma coisa que é difícil a gente passar, o dia a dia é muito desafiador, mas estar ali naquele velório me fez refletir muito, não sobre apenas a questão da morte, mas a maneira como aquela família estava posicionada em Deus. Uma família que sempre serviu ao Senhor com muito amor, com muita alegria, sempre com um sorriso no rosto, ali vendo, né, o pai naquele momento triste do luto, mas podendo ver ao mesmo tempo a esperança e a fé de que tudo que podia ser feito foi feito e que agora ele estava descansando no Senhor. E ver uma família que é firme na palavra, que é constante na palavra, até numa circunstância de dor como essa, mesmo assim louvando a Deus, foi algo extraordinário, de lição para mim. Porque ali eu pude ver a esposa, né, que é uma querida, uma irmã que serve junto comigo na intercessão, e ela sempre falava assim para mim quando o marido estava internado, em situações bem difíceis, e ela falava: Stephanie, eu confio em Deus.
Deus ele tem um controle para todas as coisas, nada sai do controle de Deus. Eu estou descansando no Senhor e Ele sabe o que Ele faz. E ela falou, tem um louvor que eu amo muito, que é aquele: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. E hoje no velório, ela pediu para que cantasse essa música, né? E ver todos ali adorando ao Senhor, e tem um trecho que fala: eu não adoro por quem Ele é, perdão, não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro por quem Ele é. E essa parte é a parte que mais me impactou, né? Ver aquela família adorando a Deus por quem Ele é. E não porque, Deus não curou meu marido, Deus não curou meu pai. Pelo contrário, eles estavam adorando ao Senhor no momento do luto, ali no velório, né? Não tendo aquele ente querido, o pai, o marido, mas estavam louvando a Deus. Será que nós teríamos a mesma postura? É nítido ver quando uma pessoa ela está firme no Senhor, quando ela entende quem é Deus. Que mesmo que ela passe por lutas, mesmo que ela passe por dores, por processos difíceis, ela levanta a cabeça e ela continua confiando no Senhor. E isso tem trazido para mim uma reflexão muito profunda, e eu quero dividir com você. Será que nós temos olhado para Deus, visto quem Ele é, ou nós estamos olhando para Deus só esperando o que Ele vai fazer? Será que nós estamos realmente firmes na nossa fé? E se Deus fizer, nós vamos louvar, mas e se Ele não fizer? Nós vamos louvar também? É bem importante a gente parar para refletir e sermos verdadeiras. Porque, como eu falei, é muito fácil a gente louvar a Deus quando tudo está do jeito que a gente quer. Mas hoje eu quero te convidar a aprender com os nossos irmãos lá em Atos. Atos é a primeira igreja. A igreja após a ressurreição de Jesus, que se levantou ali com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, cumprindo o ID, começando o movimento da igreja. E aqueles primeiros cristãos, eles trazem pra gente um exemplo de entrega, um exemplo de louvor, um exemplo de adoração a Deus, independente das circunstâncias. E o que eu quero ler com você está no capítulo 4, do verso 23 até o 31. Vamos ler juntas e entender o que está escrito nessa passagem? O título desta passagem está como a oração dos primeiros cristãos. Olha só a oração que esses cristãos fizeram. E essa oração eles fazem dentro de um contexto totalmente desfavorável. Eles estavam sendo perseguidos, já estava acontecendo do fato de alguns deles serem mortos, serem perseguidos, não poderem mais propagar a palavra, e eles então fazem esta oração, dizendo que eles não iriam desistir. E aqui, logo após Pedro, João serem afrontados lá na sinagoga pelos mestres da lei, afligidos ali para que eles não falassem mais de Jesus. E quando eles retornam para a comunidade e contam o que aconteceu, então os cristãos eles fazem esta oração que nós vamos ler agora. Então leia comigo na sua Bíblia e abra o teu coração, porque eu creio que Deus vai falar com você. E o texto diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram com o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos
para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vemos aqui um povo que, quando ouviu o que todos os mestres da lei tinham falado para João e Pedro, que eles não poderiam mais falar o nome de Jesus, que eles não poderiam mais pregar, quando eles ouviram isso, eles não ficaram, meu Deus, e agora? Como vai ser? Será que nós vamos poder? Como que vai ser? Vamos ser perseguidos? Não. Pelo contrário, eles levantam um clamor, e o clamor deles é dizendo: Senhor, realmente está acontecendo o que o Senhor disse através de Davi, lá atrás, quando ele falou que as nações se levantariam contra o teu ungido. E esse ungido estava trazendo menção a quem? A Jesus, que viria para salvar a humanidade, mas os seus não receberiam. E conforme esta oração, eles declaram que aquilo que estava acontecendo, aquela perseguição que eles estavam enfrentando naquele tempo, também estava debaixo do controle da mão do Senhor. Enquanto muitos pensam que o problema, que a dificuldade vem e parece que assusta a Deus, porque às vezes a gente pensa isso, né? A gente fica tão desesperado e a gente fica preocupado com o que está acontecendo, como se Deus não tivesse mais o controle das coisas. E é por isso que nós precisamos entender, quando nós estamos em Deus, conquistadora, nós não ficamos preocupados com o que está acontecendo. A gente sente a dor, a gente sente a pressão, com certeza a gente vai sentir, porque nós somos seres humanos, nós temos limitações, mas o nosso espírito, ele já entende que Deus, ele não perde o controle. Como foi o caso de Jesus, onde muitos acharam que ele estava morto, que não teria mais nada, que acabou, mas aí, quando ele ressuscita, ele mostra para todos que, na verdade, aquele processo estava no plano, porque Jesus já vinha anunciando que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas muitos não acreditam, porque só olham para o problema, só olham para as pressões difíceis, só olham para as dificuldades. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, e aí a fé começa a se esvair. A fé começa a ir embora, a fé começa a tirar a expectativa do Senhor e começa a colocar nas nossas próprias forças e, consequentemente, começa a minar a nossa força em Deus. O que Deus quer que você entenda através dessa dopamina de hoje, conquistadora, é que você precisa colocar os olhos nele e entender quem ele é e não o que ele pode fazer, porque o que ele pode fazer é certeza. Nós sabemos que ele tem um poder para todas as coisas, mas nós não temos que olhar para as circunstâncias e ficar com medo das circunstâncias, ou até mesmo pensando que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, que Deus não está comigo, não está com você, porque as pressões elas vêm, a perseguição ela vem. Mas quando vem a perseguição, o que nós fazemos? Nós reclamamos ou nós clamamos a Deus? Qual é o nosso papel? Reclamar ou clamar? Murmurar ou louvar? Qual é a sua atitude diante das suas lutas? Qual tem sido a sua postura? Você tem olhado para Deus por quem Ele é, ou olhado para Deus esperando que Ele faça algo na sua vida? Quando nós olhamos para esses primeiros cristãos, eles mostram para nós uma confiança inabalável no Senhor, um amor inabalável pelo propósito. E eles entendem que, no caso, o que fortaleceria eles não era as coisas estarem tudo dando certo. Era, de fato, eles confiarem no santo poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo na vida deles. Assim como Jesus, que operou grandes milagres, sinais e maravilhas pelo poder do Espírito, assim nós podemos também viver. Porque Jesus mesmo disse que nós poderíamos fazer obras maiores do que Ele fez. E esse povo aqui, eles entendiam isso. Eles declaravam essas palavras porque eles sabiam que aquilo que eles estavam vivendo não tinha saído do propósito, do controle das mãos do Senhor. Mesmo que seja uma perseguição, mas é na perseguição que o Senhor testa o nosso coração. É na prova que o Senhor olha para o teu coração. Sabe, hoje eu quero te convidar a pensar. Você tem tido força e coragem? Você tem tido a ousadia que o Espírito Santo te dá? Só que muitas vezes a gente acha que a força e coragem que Deus nos dá é para vencer as nossas lutas com a nossa vontade, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Mas deixa eu te falar, a força e coragem que Deus te dá, assim como nós vemos aqui no versículo 31, é para que você viva o propósito que Ele tem na sua vida e, consequentemente, você viva os sonhos do Senhor. Deus, Ele quer sim realizar os seus desejos, mas essa não é a prioridade de Deus.
Você precisa entender que a prioridade de Deus é que você entenda o que é prioridade para Ele. A prioridade de Deus é que você esteja no centro da vontade dEle. Porque se você fizer aquilo que Ele sonha para a tua vida, logo você vai viver os sonhos de Deus e você não vai ficar se sentindo mal ou triste com as coisas que não vêm acontecendo. Porque seu sonho não vai estar desalinhado ao coração de Deus. Esses cristãos, eles não ficavam desesperados porque o coração deles estava alinhado ao propósito de Deus. Eles sabiam qual era a missão, qual era o propósito deles naquela época. Aqui nós estamos falando dos nossos início, né, do início da nossa igreja. Estamos falando do início daqueles que começaram a obra. E eles tiveram que pagar um preço árduo para que hoje estivéssemos aqui. Esses são os primeiros que pagaram o preço. Eles pagaram um preço para que hoje tivéssemos igreja, para que hoje tivéssemos a oportunidade de compartilhar o evangelho. E isso ainda tem outros lugares que ainda não é possível ter essa liberdade que temos hoje. Mas mesmo assim, tem cristãos pagando o preço para que isso aconteça. Então, esses cristãos, eles sabiam que a missão deles era pagar o preço para algo muito maior que aconteceria. Qual tem sido a sua missão? Você tem clareza da sua missão? Ou você tem olhado só para os seus sonhos, para os seus desejos, vendo que eles não estão acontecendo e aí você já começa a desanimar? O que o Senhor quer que você entenda hoje é que a força e ousadia que Ele te dá não é para que você fique vivendo apenas os seus sonhos. A força e ousadia que Deus te dá é para que você exerça o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu falei aqui para vocês que quem te capacita é Deus esses dias. Porque Ele coloca em nós o desejo, Ele coloca em nós a vontade de fazer a obra. Só que muitas vezes a sua vontade de fazer é algo muito grande, algo que você olha e fala, isso não é possível, eu não sou capaz. E realmente você não é, pela sua força você não é. Mas quando você está em Deus, então você começa a entender que é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, é Ele que faz você viver aquilo que o seu coração deseja. Mas você tem que estar em Deus, porque se você não estiver em Deus, aquilo que vai estar no seu coração está desalinhado ao coração de Deus. E, consequentemente, você vai se decepcionar, porque Deus ele não vai permitir que você se dedique para algo, ou Ele vai te dar forças e estratégias para você fazer algo que vai te distanciar do propósito. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus e estarmos ligados nele, porque quando estivermos nele, nós passaremos a viver aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Você realmente tem adorado a Deus por quem Ele é? Aqui nós vemos esses cristãos louvando e adorando a Deus. Olha só o que diz no verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Depois deles entregarem adoração, louvor, depois deles colocarem diante de Deus aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles profetizavam através da palavra, aquele lugar tremeu. A presença de Deus inundou e encheu eles pelo Espírito Santo. E esse Espírito, o Espírito Santo deu coragem para que eles pregassem a palavra de maneira ousada. A palavra de Deus foi proclamada de maneira corajosa e ousada, porque aqueles homens e mulheres não ficaram olhando só para as circunstâncias, mas eles entenderam qual era o propósito. Por isso que eu quero que você realmente reflita diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, quem você tem sido? Aquela que murmura, aquela que reclama, aquela que lamenta, aquela que chora, aquela que resmunga? Ou você tem sido aquela que louva, aquela que adora, aquela que exalta, aquela que compreende o tempo, aquela que espera, aquela que sorri em meio às dificuldades, aquela que mantém firme e forte em meio à pressão? Quem você está sendo nessa jornada? Deus ele te convida hoje a uma profunda reflexão. Uma reflexão de onde realmente está o seu coração. Onde realmente está a sua fé. Deus, ele não tem problema que você busque Ele para que Ele faça as coisas na sua vida. Deus não tem problema que você peça para que Ele cuide da sua casa, da sua família, que Ele conceda os seus sonhos. Para Deus não é problema ouvir as suas orações. Pelo contrário, Ele mesmo fala. Coloque diante de Deus tudo aquilo que está no seu coração. Lance sobre Ele. Deus ele quer ouvir a sua oração, Ele quer ouvir os seus desejos mais simples e os mais profundos. Mas Deus ele não quer que você dependa disso para louvá-lo. Deus não quer que você espere que as coisas deem certo para que aí sim você glorifique a Ele. Aprenda a louvar ao Senhor durante o processo. Aprenda a estar com Ele mesmo no meio de uma grande tribulação. Aprenda a glorificar a Ele assim como esses cristãos, mesmo sabendo que estão sendo perseguidos. Então, eu te convido a refletir sobre isso e a entender o quanto você tem de fato glorificado a Deus diante das dificuldades. Porque eu quero que você saia dessa dopamina hoje
aprendendo a se posicionar em verdadeira gratidão e louvor ao Senhor. Porque é no louvor, é na adoração que nos aproximamos ao Pai. É no louvor e na adoração que temos mais intimidade. E quanto mais louvamos e adoramos Ele, mais Ele se revela a nós. E quanto mais Ele se revela a nós, mais nós descobrimos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E se é isso que você deseja para o teu coração, para a tua vida, eu te convido a orar comigo hoje. Abrir teu coração para essa palavra e começar a viver uma postura de gratidão ao Senhor. Assim como eu falei dessa família que eu fui hoje no velório, apoiar e ver ali, e na verdade eu saí de lá totalmente edificada, vendo uma família inteira confiando no propósito de Deus, mesmo no momento de dor. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Pai. Eu bendigo o teu nome, porque é no teu nome, é no teu poder que nós confiamos e descansamos. Mas, Pai, nós não buscamos ao Senhor somente pelo que o Senhor está fazendo, mas buscamos ao Senhor por quem Tu és. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, e é por isso que nós podemos glorificar a Ti, porque sabemos que a grande obra já foi feita. O Senhor já se entregou ali naquela cruz, dando, Pai, ali Jesus como o seu único filho, vertido ali naquela cruz para os nossos perdões de pecados. Então, Senhor, eu peço, Pai, neste momento que o nosso coração esteja totalmente voltado a apenas Te louvar e Te adorar. Senhor, ajuda-nos a manter o foco no louvor e na adoração no Senhor, independente das circunstâncias. Mesmo que a pressão, mesmo que o problema seja grande, que possamos confiar em Ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus forte, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos levanta diante das dificuldades. Então, Pai, neste momento, se há alguém que está desanimado, triste por conta das circunstâncias, que o Senhor venha trazer o ânimo, o vigor, a alegria, que o Seu Espírito possa visitar esse coração, trazendo a certeza de que nós podemos Te louvar e Te adorar, porque o Senhor é um Deus que nunca perde o controle das coisas. Tudo está em Tuas mãos, tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor. E assim nós glorificamos a Ti, Pai, colocamos diante do Senhor e clamamos, Pai, que a Tua presença venha, que o Teu poder se manifeste em nós e através de nós. E assim, Senhor, que possamos levar esse propósito de gratidão em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus, amém. Conquistadora, fique com Deus, guarde essa palavra, pratique essa palavra com gratidão e compartilhe ela com mais pessoas. Te espero amanhã na nossa próxima Dopamina do Dia. Tchau, tchau!